Oi, gente! Então o vídeo de hoje vai ser sobre a minha faculdade de Direito. Eu já sou formada em Direito, né? Minha primeira graduação. Agora eu tô fazendo faculdade de Psicologia, mas a minha primeira graduação foi em Direito, então vou falar um pouquinho pra vocês sobre como é que foi minha experiência durante o curso, o pós, né? E por que eu decidi largar o Direito, né? Eu terminei o curso, mas por que eu decidi mudar de carreira? Então, eu entrei na faculdade de Direito logo depois que eu passei no vestibular. Então, fiz vestibular com 17 anos, passei e fui pra faculdade. Eu fiz na PUC aqui do Rio Grande do Sul. Então, já entrei assim direto. Fiz 18 no meu primeiro ano de faculdade. Eu lembro que na época eu tinha um pouco de dúvida sobre qual curso eu ia prestar para vestibular. Eu fiquei um pouco em dúvida entre relações internacionais, odonto, talvez. Psicologia nem passou pela minha cabeça, porque eu achava que psicologia era uma coisa que não é de fato. E direito também estava entre as minhas opções. Me pareceu a opção mais óbvia, porque a minha família é toda concursada, meu pai, minha mãe, meus irmãos são concursados. Eu tenho mais gente na família que fez direito e advoga. Nunca achei que eu ia advogar, tá? Sabia que eu não ia querer ser advogada, mas como a minha família é toda de concurso, eu imaginei que eu prestaria também concurso, né? Eu achava que era uma vida muito estável, e é de fato uma vida muito estável, né? Mesmo salário todo mês, certinho, né? Não tem muita confusão. Outro motivo também é porque eu sou uma pessoa muito justa, eu detesto injustiça, detesto desigualdade, então também tinha essa questão, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, sempre gostei muito de assistir documentários ou séries criminais, filmes criminais, investigação. Então eu achei que juntar tudo isso era óbvio que a minha escolha seria o direito. Então pronto, prestei o vestibular como eu falei pra vocês, passei na PUC e comecei os estudos, que em março de 2014 comecei as minhas aulas. Foi assim, muito bom, eu gostei muito, eu sempre gostei do curso, na verdade, né? Pensava que ia ser muito pior do que de fato foi. Eu achava que ia ter muito trabalho, muita apresentação, muito seminário e pela minha experiência, não foi tanto assim. Eu acho que eu fui com uma expectativa muito grande de ter muito essas coisas e não teve, o que pra mim foi melhor, tá? Porque eu odiava apresentar trabalho naquela época, tinha muita vergonha. Não é um bicho de 7 cabeças que nem as pessoas imaginam que é o direito. Não é, gente, é muito mais tranquilo do que as pessoas imaginam. Tem que ler? Tem, só que assim, não é aquela coisa que as pessoas imaginam. Eu, pelo menos, eu imaginava uma coisa muito monstruosa, assim, e não é muito mais tranquilo do que as pessoas pensam. Fiz muitas amizades, foi tudo muito legal, vivi muitas coisas legais na minha vida social, enfim. Mas era muito engraçado que desde o primeiro semestre a gente era chamado de doutor, assim, era uma coisa engraçada, assim, meio estranho, eu achava meio estranho, né? Porque se chama advogado de doutor, enfim, né? E aí acontecia isso. A gente aprende leis, né? Obviamente. E aí a gente tinha o Vade-Mecum e tal, que é o grande livro cheio de leis, né, do direito. Eu até tenho alguns aqui da época que eu estudava, depois eu mostro pra vocês. Até eu entender como é que lia um Vade-Mecum, gente, porque tem o artigo, né, tem os incisos, as alинhas, os parágrafos, e eu não entendia isso, eu fui entendendo ao longo do curso. Mas isso é muito tranquilo de entender, tá? Mas eu lembro que na primeira vez a gente teve que ler, né, assim, em voz alta, e o professor pediu assim, fulana, lê o caput do artigo 13 do Código Civil, sei lá. E eu pensei, caput? O que é caput? Ninguém me explicou o que é caput. Gente, eu fiquei um semestre inteiro, o primeiro semestre inteiro, sem saber o que era caput. Hoje eu sei o que é caput, né? Depois do segundo semestre eu aprendi, mas era só eu ter perguntado, mas eu tinha vergonha e não sabia o que era caput, gente. Pensei, gente, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas não, eu adorava de qualquer forma e eu tava bem realizada, na verdade, com o curso. Tava gostando muito, eu gostava de ler leis, sim. Não achava chato, achava muito legal, achava muito interessante. Então eu realmente tava gostando muito do curso. As cadeiras que eu mais gostava era direito criminal, né? Direito penal, obviamente, né? Eu acho que é uma cadeira que todo mundo gosta. Gostava muito de direito internacional também, tanto privado quanto público, mais o público, assim, mas eu gostava muito. Direito civil eu gostava de algumas cadeiras, né? Porque eu tive 8 cadeiras de direito civil. E assim, tinha umas cadeiras que eu não gostava, tipo assim, direito dos contratos, que em direito civil eu achava chato, eu não gostava de contrato. A primeira parte do direito civil eu achava muito legal, direito de família eu achava muito legal também. Direito ambiental eu também gostava muito, porque eu acho que dava uma pegada do direito internacional. Direito do trabalho eu também gostava bastante, porque não era uma matéria difícil, era uma matéria bem facinha, inclusive. Agora, direito previdenciário, direito do consumidor, ai gente, não gostava. Direito tributário eu comecei a gostar também e direito empresarial eu também gostava, mas assim, não eram as minhas paixões. A minha paixão mesmo era o direito internacional. E direito penal eu gostava muito, mas eu não queria atuar com direito penal porque eu tinha medo, né, da prática, aquela coisa, né. As eletivas, eu fiz línguas, então eu fiz inglês, espanhol e francês, porque eu sempre gostei muito de línguas, então quis línguas, né, no caso. No terceiro semestre eu comecei os meus estágios. Eu fiquei 2 anos no TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Trabalhava na corregedoria, fiquei 2 anos lá,
Trabalhei em 2 gestões e foi muito legal, fiz muitas amizades, aprendi bastante. A corregedoria basicamente é um setor do tribunal que vai cuidar de como está sendo a jurisdição dos juízes federais, que são da 4ª região, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então a gente ficava cuidando para ver se eles estavam fazendo tudo certinho, como é que estavam as metas, até inclusive como estava a questão da arquitetura da comarca que o juiz estava. Então, por exemplo, se a comarca tinha uma acessibilidade para todos os tipos de pessoas, então era uma coisa muito legal, assim, muito interessante, eu não sabia que existia, então foi muito aprendizado. Depois de 2 anos trabalhando lá, eu encerrei minhas atividades, né, o prazo era no máximo 2 anos, eu renovei, eu fiquei 1 ano e renovei, né, para mais um, no caso. Teve minha despedida surpresa, que eu fiquei muito feliz, eu gostava muito dos meus chefes. Eu tenho amigos que eu fiz até hoje lá, eu tenho contato com algumas pessoas, alguns chefes meus, todos muito queridos, todos os estagiários, né, tinham, enfim, a gente também comemorava os aniversários, que era muito legal, os aniversariantes do mês. Então foi uma época bem legal do estágio. E aí finalizou porque eu queria começar a me concentrar no meu TCC. Nessa época, gente, eu tava muito certa que eu ia ser diplomata, eu queria a carreira de diplomacia. Então eu pensei, tá, agora eu quero focar no meu TCC. E o meu TCC foi sobre os diplomatas brasileiros. Então foi bem legal, achei bem interessante. Foi uma fase da minha vida que eu tava muito certa do que eu queria. Então, na época de formatura, eu tava bem confusa de que eu ia fazer quando eu me formasse. Eu sabia que eu ia prestar concurso público, tanto que eu não estagiei em escritório de advocacia, porque eu sabia que eu não queria ser advogada. Sim, ainda tava meio confusa, sabe? Eu ainda não tava muito certo do que eu queria. Eu acho que os meus olhos não estavam brilhando o suficiente, sabe? Aí bati o martelo, pensei, tá bom, vou fazer pra analista, depois vou fazer pra juiz, e tudo certo. Agora vou aproveitar a minha formatura, né? A época de formatura, gente, é muito divertido. Tem churrasco, tem apitaço, que é quando a gente vai convidar os nossos professores para ser paraninfo, homenageado e tal. É muito divertido. Eu tenho uns vídeos que eu tô passando aqui pra vocês, vou passar, não sei como é que eu vou fazer, mas acho que eu tô passando aqui pra vocês. Gente, eu tava muito loira nessa época, quase platinada. Eu amava aquele cabelo, até quero fazer de novo, mas enfim. Depois provas de toga, né, que a gente prova nossa toga antes do grande dia, né, pra ver se tá tudo certinho. A gente aproveita e faz as fotos de formatura nesse dia da prova de toga. Então essa fase de formatura, gente, é muito legal pra tu estar com seus amigos, com seus colegas e tu celebrar esses anos de curso, né, 5 anos de curso, estudando muito. Foi muito divertido, até o período da colação mesmo, né, que foi um dia muito legal. E no mesmo dia eu fiz festa de formatura, em colação, que foi às 8 horas, e depois às 11 começava a minha festa, que foi até de madrugada, até 6 da manhã. Foi muito legal estar com os meus amigos lá, celebrando com a minha família. Foi um dia muito, muito legal mesmo. É muito emocionante uma formatura, uma colação de grau. Aí, enfim, né? Tudo muito lindo, me formei e aí começou a saga dos estudos para concurso, gente. Comecei a estudar, comprei cursinho. Depois de um tempo que eu tava estudando, né? Saiu o edital para analista do TRF4 que eu tinha trabalhado. Eu falei, não, gente, é a minha oportunidade, né? Analista, pô, já quero, né? Só que o que acontece? A prova foi em novembro, eu me formei em janeiro. Eu tive menos de um ano para estudar para o concurso. Muito pouco tempo, porque quem sabe de concurso sabe que as pessoas ficam anos estudando, mas enfim, eu não ia perder essa oportunidade. Eu acho que foi meio que final do ano, faz tempo, tá, gente? Isso foi em 2019, eu me formei em 2019, faz tempo. E aí não passei, gente. Foi uma tristeza, uma frustração, assim, aquele baque de primeira prova de concurso que tu pensa, não, eu vou passar. Não, eu cheguei na prova e vi que não dava. Fiquei muito triste, não sabia o que fazer mais, porque as provas de concurso, elas não tem data pra sair, gente. Do nada sai uma prova. 2 meses antes da prova. Não é assim, tu não tem muito um cronograma. Por isso que as pessoas estudam anos, porque elas estudam sem saber quando vai ter prova. É uma coisa muito cansativa também, psicologicamente. Já contei aqui pra vocês, né, a minha vida nessa fase, assim. Minha saúde mental começou a ficar ruim, porque eu não sou o tipo de pessoa que consegue ficar em casa trancado o dia inteiro, sem rotina, assim, só estudando, começou a me enlouquecer. Mesmo assim, continuei mesmo mal, continuei estudando mesmo depois dessa prova. Aí veio 2020, né, gente? E veio pandemia. Aí ferrou tudo, né? Aí, meu Deus do céu, aí sim que não tinha previsão de prova. E eu continuei estudando, gente, continuei. Aí eu pensei, cara, quer saber? Eu vou fazer a OAB. Nessa fase, eu já tinha prestado a OAB 2 vezes e não tinha passado. Porque eu não tinha estudado direito. Eu tava na época de formatura, eu achava que ia ser fácil passar na OAB, não é, gente, é difícil, cansativa, uma prova cansativa. Pensei, quer saber, agora que eu tô com tempo, né, já que eu tô em pandemia e não tem previsão de provas, eu vou estudar pra OAB, porque a OAB tem prazo, né, a OAB tem as datas que vão sair, eu vou começar a estudar. Comecei um cursinho pra OAB nesse meio tempo, passei na primeira fase, beleza.
Tava feliz que passei na primeira fase e na segunda fase eu escolhi direito tributário, porque meu professor de tributário era muito bom. Então pensei, vou fazer tributário na segunda fase, vai ser tranquilo. Só que nesse meio tempo começou a ficar muito pesado pra mim, eu não tava aguentando mais. E eu não fui fazer a segunda fase da OAB. Não fiz, porque tava assim, minha cabeça, gente. Tava muito ruim, tava explodindo, eu não tava legal. É muito difícil, olha, eu admiro quem é concurseiro, porque é muita concorrência, tu nunca sabe quando vai sair prova. Então tu tem que estar o tempo inteiro estudando por muitas horas. Não é uma vida nem um pouco saudável, gente. Eu não tava conseguindo aguentar. Eu pensei, será mesmo que eu preciso disso? Será que não tem outra coisa da minha vida que eu quero fazer, sabe? Tem que ser concurso. Ah, estuda e faz uma prova. Não é assim, gente. Nisso que eu decidi que eu não ia fazer a segunda fase da OAB, saiu o edital para analista do Ministério Público do Rio Grande do Sul também. Aí eu falei, tá, vai ser agora, é agora a minha chance. Comecei a estudar, mas assim, eu tava, gente, eu não tinha mais condições, tá? Não tava legal. Era o terceiro ano estudando pra concurso, tava bem complicado, época de pandemia, assim, tava... Nossa, eu já falei 1000 vezes que tava complicado, né? Eu tava sem motivação, eu já não queria mais o direito, eu não conseguia me ver concursada, eu não conseguia me ver advogando. Eu não dava. Além disso, nesse meio tempo, eu lia muito livro de psicologia. Eu sempre gostei muito de psicologia. Eu não queria fazer outra faculdade, aquela coisa, aquele preconceito que a gente tem, aquele medo que a gente tem, né, de fazer outra faculdade, começar tudo do zero. Então, tudo isso complicou muito. Eu tava postergando algo que era óbvio, só que eu tava com medo. E todo mundo me dizia, por que tu não faz psicologia? Tu tem que fazer psicologia, tem tudo a ver contigo. Minha mãe vivia cantando essa há muito tempo. Não, mas eu gosto do direito, porque de fato eu gostava do direito. Até eu entender que gostar de algo não significa que tu tem que trabalhar com isso. Demorei pra entender isso, gente, porque a gente fica numa bolha, assim, de fez a primeira faculdade, tem que ficar nesse nicho. Então, é um pensamento de que, assim, tu não pode sair daquilo ali, tu tem que seguir aquele script. Pensei bem, comecei a pesquisar coisas que eu poderia fazer além do direito. Aí, gente, eu encontrei uma pós-graduação que mudou a minha vida. Uma pós-graduação em neurociência aplicada ao direito e comportamento humano. Eu já era apaixonada por neurociência, já estava um tempo estudando sobre... Tava encantada, assim, sabe? Comecei a conhecer psicólogos na internet que mostraram um outro lado da psicologia, um lado que eu achava que não existia, né? Porque eu era muito traumatizada com psicólogo, que nem eu já contei pra vocês. Comecei a abrir meus olhos mais pra psicologia, me apaixonando muito por neurociência. Encontrei essa pós da SMAF, né? Da Escola de Magistratura Federal. Escola muito renomada, assim, então eu sabia que o curso seria muito bom. Me inscrevi final do ano, assim, sabe? Novembro, eu acho que foi. Amei, simplesmente amei. E pensei assim, não vou fazer a prova do MP. Não vou fazer, porque não é mais isso que eu quero. Não conseguia ver uma prova na minha frente. Eu não conseguia falar de concurso mais. Eu não conseguia ver uma pessoa concursada, ou até um juiz, um promotor, me dava uma coisa, assim, sabe? Não conseguia. Porque não era pra mim, sabe? Não era o que eu queria. Era muito nova, não dava pra perceber isso antes. Tinha alguma coisa em mim que não tava encaixando. Era uma coisa maior que eu, sabe? Não era, não passou na prova. Não era por isso. Eu não conseguia pensar em atuar mais com direito. Era uma coisa muito doida. Mas, ao mesmo tempo, era uma ideia que eu tive por muito tempo e foi um luto pra mim. Por isso que foi tão difícil. Aquele dia que eu decidi que eu não ia fazer mais a prova do MP, foi um luto pra mim. Eu demorei muito pra tomar essa decisão. Assim, foi libertador porque eu finalmente entendi e aceitei o fato de que não era pra mim. E comecei a fazer a pós, gente, me apaixonei, aprendi tanta coisa, eu viciei, eu engoli psicologia nessa pós e também nos livros. Quando eu terminei a minha pós, eu tava quase terminando, não tinha terminado ainda, acho que faltava um módulo, assim. Depois de um ano, a minha mãe, assim, pra mim, e a faculdade de psicologia, o que tu acha? Aí eu pensei, mãe, desisto, vambora, vai ser isso, novo desafio. Tamo aí, vamos fazer a faculdade de psicologia. E aí, em 2024, de fato, eu me matriculei na faculdade de psicologia e hoje eu tô muito feliz, muito feliz. Agora eu sei que eu tô no caminho certo, eu super me imagino psicóloga, fico muito feliz, assim. Ai, gente, eu não sei explicar. É só quem sabe, quando tá no curso certo, fazendo o que ama, sabe o que eu tô sentindo. Cada semestre que passa, eu fico mais feliz ainda, então... Ai, gente, é maravilhoso. Então, apesar de eu não seguir a minha carreira no direito, eu ainda amo direito. Eu entendi que as carreiras que o direito poderia me oferecer não condiziam comigo, não tinha nada a ver comigo. Eu ainda vou trabalhar com direito um dia ali na psico, de alguma forma. Eu com certeza vou
criar alguma coisinha ali, vou me inserir em algum campo, assim, a ver com a psicologia e com o direito. Não se desencoraje se você quer fazer direito, e eu tô falando aqui que eu desisti. Só não era pra mim, gente, minha personalidade é diferente, enfim, eu tenho outros gostos muito maiores. Não foi porque eu achei chato, não foi porque eu achei horrível, é uma coisa muito pessoal. Eu já tinha um pezinho na psico quando eu tava fazendo direito e eu não tinha percebido. Uma das coisas que me incomodava muito no direito era que a gente prende o criminoso, só que em algum momento ele vai sair, não existe prisão perpétua e pena de morte no Brasil, né? Então uma hora ele vai sair, e aí quando ele sair, o que que acontece? Ressocialização hoje não existe, gente, aqui pelo menos não existe. Então a pessoa vai sair pior do que entrou. Ou também, o que que adianta eu fazer justiça, sendo que depois a pessoa vai sair? Eu não tô fazendo justiça, sabe assim? Então isso me incomodava muito, eu queria uma coisa de prevenção, tipo, a gente tem que entender a raiz do problema e tratar essas pessoas. Porque as pessoas precisam de tratamento. As pessoas são presas por diversos motivos. Nem sempre é porque a pessoa é ruim, né? O que que é ser ruim, né? Depois a gente pode entrar nesse assunto aqui. Mas são diversos os motivos, então tem como a gente ajudar também essas pessoas. Eu entendo que a pessoa cometeu um crime, só que em algum momento ela vai voltar pra nossa sociedade. E aí, como é que fica? Isso me incomodava muito. Eu achava que a gente tinha que ir na raiz do problema. Não é assim que acontece na justiça, sabe? Então isso me incomodava muito. E já tinha um pezinho ali na psicologia. E essa foi uma história com direito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma história com muitas emoções, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas muito legais, algumas coisas meio complicadas, né? Porque, enfim, faz parte da vida. Mas eu indico todo mundo, gente. Faça direito, faça psicologia se tu gosta. Enfim, vai ser feliz fazendo o curso que tu quer. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!